Fala galera, bom dia. Dia 16, segunda-feira, vamos lá para as principais notícias da semana. Começando já hoje então. É o grande dia, hoje, segunda-feira, começa o nosso treinamento Money Now e vai se estender aí por semanas. Vai ser bem legal. Quem ainda não acessou, quem ainda não tem ideia como acesso, ó, aqui em cima, bem pequenininho aqui, ó, alvivo.tradestars.com.br. Isso aqui é para quem adquiriu o curso. Para quem não adquiriu, não tem como acessar, não tem como você colocar seu e-mail lá que você não vai estar autorizado a entrar. Este é o caminho, né, para você acessar. Ó, vou dar um enter agora. Reparem que vai ficar assim, ó, alvivo.tradestars.com.br. Depois é /login, vai ficar ali. Mas aqui você vai colocar o seu e-mail para poder acessar. Lembrando que na descrição desse vídeo aqui tem o link para você adquirir o Money Now. Ainda dá tempo ainda. E aí depois que você finalizar todo o processo, o seu e-mail está liberado para você poder acessar o nosso treinamento, combinado? Então acessem por aqui. Vamos começar aqui por sexta-feira. Deixa eu puxar um pouco o zoom. No Morning Call de sexta-feira eu falei que a minha expectativa era de índices para cima e dólar fraco, né? E daí quando a gente abre o gráfico, vê de fato aqui, ó, que o dólar caiu na sexta-feira. E aí quando o dólar cai, a gente sabe aí que o dólar neozelandês, o AUD, todos eles sobem. O euro com uma dificuldade um pouco maior, mas também subiu na sexta. A Libra também. E aí, essa madrugada, o dólar subiu um pouco, né? Agora de domingo para segunda, e aí fez com que devolvesse, né? Que o AUD e o NZD caísse um pouco, o euro ficou um pouco ali lateralizado, a Libra também caiu um pouquinho aqui, tá aparecendo aí, né? A Libra também caiu um pouquinho, ó. Mas depois, agora nas últimas horas, dólar volta a cair de novo. Eu até tava com expectativas de uma segunda-feira um pouco mais tranquila hoje de novo, igual sexta, assim, com dólar mais fraco e índices para cima. Porém, eu vou mostrar aqui, ó. Ontem à noite saíram vários dados da China e que mostra que os lockdowns lá causou efeito, né? Então, produção industrial anual lá, expectativa de 0,4. Já existia uma expectativa de desaceleração, surpreendeu, né? Caindo 2,9. Vendas no varejo também, por conta justamente dos lockdowns que teve. Já era esperado uma diminuição, menos 6,1%, saindo de menos 3,5% para menos 6,1%. E saiu negativo aqui, 11,1%. Então, deu uma bela de uma desacelerada a economia chinesa. E isso deu uma abalada dos mercados. De repente, vai começar uma segunda-feira um pouco mais apreensiva, por aí vai. Essa semana é uma semana que a gente tem muito pouco dado econômico. Então, quando você dá uma passadinha aqui, de forma geral, assim, mais ou menos pronunciamento do Powell, né, o presidente do Banco Central americano, de mais importante, e depois não tem mais nada. Alguns dados de inflação da zona do euro e tal, mas nada relevante. Isso até sexta, né, eu tô falando. Ó, amanhã, terça-feira, às 15 horas, discurso do Powell, presidente do Fed. Discurso de membros do FONC também, né, que é, pra quem não sabe, que é Fed, é o Federal Reserve, é o Banco Central Americano, e o FONC é o equivalente ao nosso Copom, né, o equivalente ao nosso Comitê de Política Monetária. E depois, quarta em diante, ó, nada. Alguns dados de inflação na zona do euro. Quinta-feira, pedidos iniciais para seguro-desemprego, como tem toda quinta-feira. E sexta-feira também não tem nada. Tem vendas no varejo e dados de inflação da Alemanha. Enfim, mas nada. Então, eu estou sem ideias do que pode ser o gear dessa semana, na verdade. O que pode movimentar os mercados essa semana. Eu sei que ainda é muito importante dados de inflação. Está em inflação e tal. Hoje, a Índia... a Índia proibiu exportações de trigo e isso fez com que o preço do trigo disparasse. Então tá aqui, ó, abriu até em gap de alta o futuro do trigo, né, essa madrugada. Então disparou, subiu 6%, alguma coisa assim, que é bastante coisa para um dia, né, 6 ou 7%, que é bastante coisa para um dia. Então commodities acaba pressionando a inflação também, e essa é uma das notícias, né. E aí aqui, ó, aqui tem no MarketWatch hoje, na capa do MarketWatch tem muita matéria interessante. Eu estou usando o Google Chrome aqui, para quem não conhece, dá para traduzir aqui em inglês e português para quem precisa traduzir. Para quem não precisa, deixa em inglês aqui, fica muito melhor as matérias. Para quem gosta desse tipo de assunto e acompanha, tem muita coisa legal aqui, ó. Porque as ações estão à beira de um mercado de baixa, está em inflação, que é uma palavra extremamente importante nesse momento. O Fed, está em inflação, e o Fed e o que os investidores precisam saber. Eu vou deixar o link dessa matéria aí na descrição desse vídeo para quem quiser ler, eu acho bem interessante. Tem um pedacinho que fala aqui, ó, estagflação é um ambiente terrível para os investidores. Então, o que é estagflação? É juros altos com inflação subindo, né? É os dois. Então, geralmente resultando em ações e títulos perdendo valor simultaneamente e causando estragos em portfólios tradicionais, né? Então, quem quiser, quem se interessar, dê uma lida nessa matéria que eu já li. Ela é bem legal, assim. Tem bastante coisa interessante aqui que faz você pensar um pouco. E mais aqui embaixo, ó, vou até puxar o zoom um pouco. O fim
O início do fim da correção dos mercados de ações pode estar próximo. Tem muita gente que acha que vai corrigir mais ainda, inclusive grandes bancos. Apesar do grande salto do S&P 500, ele paira perigosamente perto de um mercado de baixa, ou seja, análise técnica, se romper aquela região ali e continuar com fundos, né, topos e fundos ascendentes, continua o mercado de baixa e aí tem bastante espaço para cair. Eu já até mostrei isso no gráfico. Junk bonds atingindo o fundo do poço, então reparem que tem muita coisa aqui interessante desse tipo de matéria, assim, para quem gosta de entender um pouco se tem mais espaço para os mercados cair ou não. Eu acho que vale muito a pena ler. Aqui falando sobre trigo também, que eu já comentei com vocês, portfólio à prova de idiota superou as ações de títulos tradicionais ao longo de 50 anos, também é uma matéria interessante. Enfim, então hoje está recheado aqui no Market Watch de matérias sobre esse assunto, assim, né? Inflação, estagflação e por aí vai. Vou deixar o link dessa matéria aí para vocês darem uma olhadinha. Beleza? Existe um outro aqui, ó. O Reino Unido está ameaçando descartar as regras pós-Brexit da Irlanda do Norte. Então, para quem operou já há alguns anos, sabe que o Brexit trouxe bastante volatilidade. A Libra, ela teve bastante problemas, né, com toda essa especulação do Brexit. E tá voltando à tona ali alguns conflitos e que não chegaram a acordo e tal. Isso pode trazer alguma desvalorização para a Libra. Eu até, na hora que eu li essas matérias, eu vim dar uma olhada aqui como é que ela tava, né? Como o dólar subiu, eu sei que tá pequenininho aí na tela, mas ó, o dólar subiu e aí essas moedas caíram. Acabou que o dólar deu uma pressionada na Libra para baixo também, então não afetou muito esse tipo de notícia, assim. De repente o mercado não tá ligando para aquilo ainda, mas vai depender muito de como vai desenrolar esse tipo de coisa. Isso pode ser negativo para a Libra, né? Mesmo ela tendo derretido aqui, caído bastante, por que não, né, ter mais espaço aí para cair mais um pouco. Então, minha expectativa hoje de dólar mais fraco, essas moedas subirem, porém, com esses dados da China ali na abertura do mercado americano 10,5, pode ser que o mercado fique mais lateralizado e tal. Enfim, difícil de afirmar, né? Ouro, que eu imaginei que com o dólar fraco ele tivesse algum tipo de correção e não veio, continua caindo. Topos e fundos descendentes, só que ele chegou na região de $1.800, como eu falei para vocês, é uma região de suporte importante. E qual que é o problema do $1.800, que é onde o ouro está neste momento aqui, ó? Quando ele fica abaixo, aqui, ó, quando ele fica abaixo do 1.800, ele tende a voltar para o 1.800. E toda vez que ele passou dos 1.800, ele tende a voltar para 1.800. Então, é uma região bem ruim de ficar operando, principalmente swing trade, é mais intraday, assim, né, que você consegue pegar operações melhores aqui, porque abaixo de 1.800 tende a voltar, né? Como ficou meses e meses aqui, eu lembro muito bem da gente operando nessa região, ó, desde 2020 aqui, ó, 2020, $1.800, ele volta nessa região de 1.800, ó, e não saía daqui. Aí estamos aqui de novo, né, região de $1.800, o ouro é complicado. Então é difícil de falar qualquer coisa do ouro ali, se é compra, se é venda, se é o que fazemos. Quando olha, né, para aquele setupzinho lá no H2, duas médias e tal, elas estão bem distantes umas das outras ainda, as duas médias. Então, queda muito forte. É só você olhar aqui para os candles que a gente vê, né, que topos e fundos descendentes tá bem expressivo, assim. Então é difícil de dizer. Quem opera tendência continua em tendência de baixa. Tem que esperar um pullback ali para continuar vendendo, né? Para quem olha para tendência. Para quem não, se tentar pegar alguma correção aqui, tá difícil por enquanto. Tá bem difícil. Bom, acho que era isso por hoje. Começando a segunda-feira, né? Um pouquinho mais... Como é que eu vou dizer assim? Animado por conta do Money Now, mas por conta um pouco mais confuso por conta dos mercados pela ausência de dados econômicos e tal. E do gear, qual vai ser o gear da semana? Talvez as falas do Powell na terça-feira deem alguma direção, assim, mas vamos ver. Neste momento, ó, o Dow Jones está estável com 0,1%. O S&P 0,3, Nasdaq 0,4 no negativo. Então reparem que tem algumas bolsas da Europa no positivo, outras no negativo. O DAX, que é um índice alemão, também 0,5% negativo. Como eu falei, ó, começando a semana, ó, índices da França no negativo, enquanto tem outros aqui, Suíça, Espanha, por aí vai, no positivo. Então tá meio misto. Vocês já viram muitas vezes esses índices aqui todos no negativo ou todos no positivo. Hoje tá meio bagunçadão lá. Então justamente, né, por conta de tudo isso que eu comentei com vocês aqui no Morning Call, eu acho que essa é a sensação do mercado mesmo. Beleza? Então, galera, não se esqueçam, hoje, às 20 horas, então, começa o nosso treinamento aí matinal. Eu tô em Balneário Camboriú, vocês podem reparar, eu tô num cenário diferente já. Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei, né, bem tarde aí, entrei no elevador, entrou uma pessoa no elevador assim, ele ficou me olhando.
E eu, na minha cabeça, eu pensando, né, que esse cara tá me olhando, né, dentro do elevador. Daí, de repente, ele falou, você não é o Ban? Ah, que legal, eu sou seu aluno, não sei o que e tal. Era um aluno e já tá com a gente aí desde 2018. E ele até comentou assim, puta, eu até esqueci o nome dele, eu tenho esse problema de ter a memória bem ruim pra nome. Ele falou, cara, eu tô num momento do trade, assim, que tô quase na virada, assim. Na virada, eu acho que quis dizer largar emprego e largar tudo pra viver só de trade. E ele falou, tô muito feliz, tô muito contente, tô bem. Eu já tô quase naquela virada de chave, assim, e foi muito legal ouvir disso, e a gente sabe, ouvir isso de um aluno, a gente sabe que essas coisas acontecem com muita frequência, né, de ter essa galera que realmente muda de vida, quando muda a mente em relação a dinheiro e tal, e muitos vêm por esses treinamentos como o Money Now, né, que vai acontecer hoje. Beleza, então, não prometo se vai ter Morning Call todos os dias essa semana, teremos, né, além do Money Now, revisões na parte da manhã e tal, e com essa ausência de dados econômicos e gear, o que movimenta o mercado, se eu perceber que o mercado está muito ruim, assim, pela ausência de informações, talvez nem valha a pena gravar um Morning Call de 2-3 minutos. Vamos ver como é que vai ser a semana ainda, mas não prometo nada, beleza? Então que vocês tenham aí uma ótima semana de operações. Estamos juntos hoje às 20 horas no treinamento, beleza? Até mais, tchau.